Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 20 de agosto de 2023, a edição de número 1193 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo, 10 horas, 1 minuto, e em Lisboa, 14 horas, 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Seixal. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí! De volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas que estão ligadinhos com a gente aqui no Navegar é Preciso, nesta manhã gelada do inverno brasileiro, mas que será aquecido com o bom dia dele, que não perde um programa, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham todos os domingos. Um beijo no coração, um bom fim de semana, um bom domingo para vocês. E vamos lá de Notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 3 minutos. Em Lisboa, 14 horas 3 minutos. Marcelo diz que decisão sobre mais habitação será tornada pública amanhã. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou na última sexta-feira que será tornada pública amanhã a decisão sobre um conjunto de diplomas que tem na sua posse para analisar, incluindo o programa Mais Habitação. Antes de partir neste domingo, irei decidir sobre esse pacote aí de 5 ou 6 diplomas, dos quais os mais falados são os da função pública e os da habitação, revelou o chefe de Estado em declarações à TVI desde a praia de Monte Gordo, no Algarve. Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que iria receber notícias de outros diplomas que estão pendentes para saber se ainda seria possível incluí-los neste pacote, ou seja, promulgar ou vetar conforme o caso entre sábado e domingo. E depois, como é sábado e domingo, é evidente que qualquer que seja a decisão, ela só terá publicidade no dia 21, segunda-feira, acrescentou Marcelo.
O programa Mais Habitação foi aprovado em votação final global em 19 de julho no Parlamento, com a bancada do PS a votar a favor isolada no pacote legislativo que avança com mudanças ao nível de arrendamento, com licenciamentos ou do alojamento local. Navegar é preciso. Taxa de inflação na zona euro recua para 5,3% em julho. A taxa de inflação anual na zona euro recuou para 5,3% no mês de julho, após 8,9% no mesmo mês de 2022 e 5,5% em junho de 2023, tendo Portugal a oitava percentagem mais baixa. Os dados publicados pelo Serviço Estatístico Comunitário indicam que a taxa de inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor atingiu no mês de julho de 2023 o valor mais baixo do ano e um dos mais reduzidos dos últimos meses, ao fixar-se nos 5,3%. Esta percentagem compara então com 5,5% em junho deste ano e com 8,9% no período homólogo de 2022. No conjunto da União Europeia, a taxa de inflação anual foi de 6,1% em julho de 2023, contra 6,4% em junho deste ano e 9,8% no mês homólogo de 2022. Por Estado-membro, Portugal registrou a oitava taxa mais baixa da União Europeia, de 4,3%, abaixo da média comunitária e da área da moeda única. As taxas anuais de inflação mais baixas foram registradas na Bélgica, 1,7%, em Luxemburgo, 2%, e na Espanha, 2,1%, enquanto as mais elevadas se verificaram na Hungria, com 17,5%, na Eslováquia e na Polônia, ambas com 10,3%. Por componentes, apesar mais para a taxa de inflação anual da zona euro em julho estavam os serviços, com mais 2,47 pontos percentuais, os produtos alimentares, álcool e tabaco, com mais 2,20 pontos percentuais, os produtos industriais não energéticos, com mais 1,26 pontos percentuais, e a energia, com menos 0,62 pontos percentuais. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h08. No Porto, 14h08. Portugal é o país da Europa em que alterações climáticas têm maior impacto. Carlos Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, afirmou que, mesmo entre os países do sul da Europa mais vulneráveis, Portugal é onde a mudança climática mais impacta na água, no aumento da temperatura, sendo possível ver o que se está a passar no espaço europeu, os incêndios e com chuvas mais concentradas e longos períodos de seca, com resultados nas atividades econômicas e no ecossistema. Numa conferência num fórum ambiental em Macau, em que abordou a gestão da água no contexto das alterações climáticas, o vice-presidente da APA afirmou, por um lado, a intenção de Portugal antecipar o compromisso de neutralidade carbônica de 2050 para 2045. O responsável aproveitou para enumerar alguns dos desafios e sublinhar o sucesso das políticas ambientais, desde o trabalho incrível, notável ao nível do saneamento e tratamento de águas residuais, descrito como o milagre português, até a qualidade da água das praias, num país que é também confrontado com o fato de que mais de 50% da água que chega a Portugal
provém da Espanha. Carlos Pimenta Machado lembrou que o país foi o quarto na Europa a eliminar a produção de energia a partir do carvão em 2019 e o sétimo no ranking entre os 27 da União Europeia no que diz respeito à utilização de fontes de energia renovável. Navegar é preciso. Portugal ataca mundiais de atletismo com a terceira maior comitiva da história. Portugal iniciou ontem o Campeonato do Mundo de Atletismo com o terceiro maior delegação da história, 28 atletas. A comitiva portuguesa, que vai competir em Budapeste, na Hungria, apenas será superada em termo histórico pela que se apresentou em Atenas em 1997, com 30 atletas, e a que esteve em Berlim em 2009, com 29 atletas. A integração da estafeta mista 4 por 400 metros com a chamada de Karina Vanessa e Omar Ekitib, ambas do esporte, e Ricardo dos Santos do Benfica, apenas para esta prova, juntamente com a Fatoumata Diallo, que vai ainda disputar os 400 com barreiras, contribuem para a composição desta numeração comitiva, na qual há expectativa para todos os gostos. As nossas ambições passam por fazer aquilo que é hábito, os nossos atletas fazerem o seu melhor, sabendo que há diferentes níveis de prestação dentro da nossa equipe. Teremos atletas que estarão lá para lutar pelas medalhas, outros para lutar para ir a uma final, e outros que estarão lá para bater os seus recordes pessoais e ir o mais longe possível, explicou o líder da delegação portuguesa, Fernando Tavares. Entre esses atletas é o Auriol Doupo, lançamento de peso, Liliane K, lançamento de disco, e eventualmente Isaac Nader, nos 1.500 metros, que residem as maiores esperanças de conquista de medalhas, principalmente depois de se ficar a saber que Pedro Pablo Picardo falha a competição devido à lesão. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 12 minutos. E em Seixal, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas 12 minutos. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida a todos para o seu almoço em comemoração a Nossa Senhora da Mó, que acontecerá no domingo, dia 3 de setembro. Na programação haverá uma missa em homenagem à Senhora da Mó a partir das 11h30 e o almoço a partir das 13 horas. No cardápio, bacalhau à moda de Arouca, bacalhau cozido, macarrão à bolonhesa, entre outras opções. Na parte artística, a apresentação do grupo folclórico do Arouca São Paulo Clube. O convite individual custa R$ 120, crianças de 9 a 12 anos pagam meia e crianças até 8 anos não pagam. Estes valores são referentes ao buffet completo, mais mesa de petiscos e mais a sobremesa. As bebidas serão cobradas à parte. A reserva de convites acontece via WhatsApp, pelo número 971339196. A reserva de convites deve ser feita e confirmada até o dia 30 de agosto, uma quarta-feira. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupoluzanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final, notícias Luzanetti, mas vamos navegar até às 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Seixal, na história dos castelos portugueses. Hoje mais um capítulo
do Castelo de Monsaraz. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta ligadinho com a gente aqui no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na quarta-feira, dia 23, fazendo aniversário o meu priminho Felipe, 5 aninhos, um beijo para ele, e para você também, você que estará fazendo aniversário esta semana, sinta-se abraçado pela equipe do Navegar é Preciso, e todos nós vamos ouvir agora, com Maria da Fé, Primeiro Amor. Opa, vamos lá. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, já estamos com imagem de qual localidade portuguesa? Da bela Seixal. É, localizada na região da Extremadura, no distrito de Setúbal, o concelho de Seixal possui 6 freguesias e está na margem sul do Tejo, na tranquila enseada proporcionada pelo Rio Judeu, braço do Rio Tejo. Desde longa data que Seixal vive essencialmente voltada para o rio, que através do trabalho dos moinhos de maré, quer através dos transportes de mercadorias efetuados pelas embarcações tradicionais, ou quer mesmo através da pesca. Depois da fundação da nacionalidade, as suas terras foram tomadas aos mouros por Dom Afonso Henriques, juntamente com as da Almada. Nos finais do século XV, altura em que o pai de Vasco da Gama, Estevão da Gama, foi comendador do Seixal, a localidade teria cerca de 30 pessoas. Ao longo do século XVI, era já afamada pelas ótimas condições para a construção e abrigo dos navios nos meses de inverno, e no reinado de Dom Manuel I, recebeu o título de vila. Em 1836, se tornou concelho. Nelson, já chegamos lá na região da Extremadura, no distrito de Setúbal. Como é que fizemos para adentrar o concelho de Seixal, hein? É muito fácil. Saindo de Lisboa, deve-se pegar a autoestrada A2, chegando até Seixal. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? No que diz respeito ao lazer, os destaques são a vela e a canoagem na enseada do Rio Judeu. Já a nível de patrimônio, os destaques são os barcos típicos do Tejo ancorados no cais, os moinhos de maré, a igreja matriz e o Ecomuseu Municipal. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Seixal, hein? Destacamos as miniaturas de embarcações, os trabalhos em cortiça e os trabalhos em colchas, búzios e escamas de peixes. Lourenço, o que temos de festas e eventos no Seixal? Bom, destacamos a festa de São Pedro, a 29 de junho, e a Romaria de Nossa Senhora da Soledade, a 1º de novembro. Nelson, 10 horas 23 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Seixal. Destacamos a sopa de peixe, a caldeirada à seixalense, a massa de peixe, a sardinha assada e a feijoada de chocos. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Seixal, consulta que site, hein? Vai lá no site da Câmara Municipal do Seixal e o endereço eletrônico é www.cm-seixal.pt. Então não se esqueça, hein? Estando em Portugal, visite Seixal. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. Guitarra Portuguesa anunciando a história de Portugal. Lourenço, estamos falando dos castelos portugueses. De qual vamos falar hoje? Hoje é o terceiro capítulo do Castelo de Monsaraz. É isso aí. No contexto da crise de 1383 a 1385, a povoação de Monsaraz e seu castelo foram atacadas por arqueiros ingleses sob o comando do Conde de Cambridge, supostamente aliados de Portugal, vindo a cair no começo do verão de 1385, sob domínio do rei de Castela, quando este invadiu o Alentejo. Abandonados pelas tropas castelhanas em marcha, foram recuperados pelas forças leais a Dom João I, sob o comando do condestável Dom Nuno Álvares Pereira, antes da Batalha de Aljubarrota. Em 1412, por doação do condestável a seu neto Dom Fernando, Monsaraz passou a integrar os domínios da Casa de Bragança. Sob o reinado de Dom Manuel I, que reinou de 1495 a 1521, a povoação e seu castelo encontram-se figurados por Duarte de Armas, conforme consta no Livro das Fortalezas. Já em 1512, o soberano outorgou o foral novo à vila. No contexto da Guerra da Restauração da Independência Portuguesa, devido à proximidade do rio Guadiana e à fronteira da Espanha, o Conselho de Guerra de Dom João IV determinou a modernização das suas defesas, envolvendo a vila com muralhas adaptadas aos tiros de artilharia da época, recebendo traços abalatados ao estilo Vauban, com o projeto de Nicolau de Langres e Jean Guillot, o forte de São Bento de Monsaraz. No século XIX, perdida a importância econômica e estratégica, a sede do conselho passou para a vila de Reguengos de Monsaraz, na planície, em 1840. A partir de então, a fortificação ficou voltada ao abandono, o que causou a ruína de diversos de seus elementos. As fortificações e todo o conjunto intramuros da vila de Monsaraz encontram-se classificados como Monumento Nacional por decreto publicado em 2 de janeiro de 1946. Uma chave do castelo, oferecido pela Junta de Freguesia de Monsaraz a Mário Soares, quando da visita durante a presidência aberta em Beja, entre 26 de outubro a 7 de novembro de 1987, encontra-se no acervo da Fundação Mário Soares. Após a Guerra Civil Portuguesa, no ano de 1851, a vila passou a fazer parte do Conselho de Reguengos de Monsaraz. Hoje, o castelo e a vila são um importante ponto turístico português. Olha aí, então, mais um capítulo desse belo castelo de Monsaraz, que você vê aí nas imagens, muito bonito, muito bem conservado, e nota-se que é mais um elemento, né, das terras portuguesas que contam um pouco da história desse pequeno, mas forte país chamado Portugal, né? E vê-se também, mais uma vez, a citação do grande Dom Nuno Álvares Pereira, que comandou aí a retomada do castelo e da região de Monsaraz na batalha, antes da famosíssima Batalha de Aljubarrota. Então é isso. Semana que vem temos mais Castelo de Monsaraz. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.radiocultura.com.br.
grupo.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. É lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Vocês podem ver, já estamos com ele também na nossa tela. Vamos receber o bom dia dele, Emídio Tavares. Bom dia, Lourenço, Nelson, internautas, bom dia a todos. Bom dia, Emílio. Bom domingo. Vamos lá aos destaques da semana dos esportes portugueses. Começando por uma bomba aí, Emílio. O Cova da Piedade e o Bessade rompem fusão. E o Bessade fica sem divisão. Deu até rima. É isso aí. O Cova da Piedade e o Bessade fizeram uma fusão em março. O Cova da Piedade objetivando subir para a segunda, onde estava o Bessade, e o Bessade tentando uma fusão com algum clube, visto que ele, depois do problema com o Belenenses original, não tinha mais como continuar na divisão. Com isso, como a Federação Portuguesa deu ganho de causa por o Lanque Vilaverdense, devido ao fato de essa fusão não ter os pré-requisitos necessários para a disputa da divisão, o Bessade e o Cova da Piedade chegaram no acordo e romperam a parceria que tinham. Não existe mais a Cova da Piedade SAD. Com isso, o Cova da Piedade vai disputar a segunda divisão distrital de Setúbal e o Bessade fica sem divisão. Nossa Senhora, Emílio. Só para eu entender, Emílio, o Cova da Piedade tinha caído para a terceira. Não, ele estava na terceira. Estava na terceira e o Bessade caiu para a terceira. E aí certo? O Cova da Piedade, devido à exclusão que a federação fez dessa nova fusão, excluiu eles porque eles não tinham os pré-requisitos necessários. Com isso, o Cova da Piedade, que estava na terceira, agora cai para a segunda distrital, é a última, começa lá de baixo, e o Bessade está sem divisão. Que coisa, hein? Onde o Bessade entra quem planta colhe, né, Nelson? Meu Deus do céu, o pessoal de Cova da Piedade deve estar feliz, hein? Pelo amor de Deus. Caiu mais uma divisão, e o Bessade talvez seja extinto, né, Emílio? Provável. Tá na hora, né? Porque o Bessade só prestou de serviço para o futebol. É um genérico que só veio para atrapalhar. Emílio, falando de outra notícia desagradável, o Arouca caiu, né? O Arouca, primeira partida na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, ele ganhou do Brann da Noruega em casa por 2-1, e aí jogando em casa, jogando fora essa semana, perdeu por 3-1. Não só a eliminação pesou, mas principalmente o descaso da mídia portuguesa, que não deu cobertura ao jogo do Arouca, não transmitiu nem a partida de ida nem de volta, e sequer os gols. Então, o pessoal da Arouca está revoltado com a mídia em geral e com razão. Realmente, o Arouca estava aí representando Portugal, né? Quinto colocado no último campeonato. Exatamente, tinha que ter o devido respeito, né? Mas sabe como é que é, né? A imprensa mundial está desse jeito agora. Tens alguém para pagar? Tem dinheiro aí? Não tem? Então tô fora. Agora não, faz tempo. É que agora piorou, né?
Mas É, ter agora empatia militante aí piorou. é isso aí, a podridão da imprensa, né? Mas vamos fazer o quê, né? E infelizmente o Arouca decepcionou, apanhou lá na Noruega, né? Bom, Emílio, vamos falar da Liga dos Campeões. O Braga já fez bonito, né? O Braga no playoff que dará acesso aí à fase de grupos, ele vai pegar o Panathinaikos. Isso porque ele jogou com Baka Topola da Sérvia, o primeiro jogo fora. O Braga fez 3-0 e jogando em casa essa semana, ele fez 4 gols em 20 minutos, depois ainda tomou um gol no primeiro tempo. Segundo tempo só administrou a vantagem e com isso garantiu vaga no playoff contra o Panathinaikos. O vencedor desse playoff tem vaga garantida na fase de grupos da Liga dos Campeões, onde já estão Porto e Benfica. Isso significa que Portugal vai pontuando, vai melhorando sua cotação lá na Europa, né, Emílio? Mas na próxima temporada, Nelson, só o campeão entra direto. Pois é, olha só. Bom, antes de entrarmos no campeonato propriamente, Emílio, temos notícias dos grandes. Vamos começar pelo esporte. O Sport teve uma série de alterações contratuais com jogadores. Ele comprou o meia dinamarquês Jules Mandi, junto ao Leste, por 18 milhões de euros, mais 3 possíveis em caso de metas alcançadas, e cláusula rescisória fixada em 80 milhões. O Talongo, o jovem meia argentino, chegou há pouco tempo, pouco aproveitado pelo Rubem Amorim. Ele foi emprestado por Valladolid da segunda divisão para ganhar cancha, sem preço do passe estipulado. Agora, essa semana, o Sport prorrogou o contrato do Pote, do Nuno Santos e também do Gonçalo Inácio. O Pote vai ganhar salários superiores a 1 milhão de euros por temporada, 80 milhões a cláusula rescisória. O Nuno Santos também prorrogou até 2027. Pula de 800 mil para 1 milhão de euros por temporada e a cláusula rescisória só para 60 milhões. E o Gonçalo Inácio, também até 2027, cláusula rescisória pulou de 45 para 60 milhões com melhorias salariais. Olha aí, 3 importantes jogadores, informação importante aí para os sportinguistas que podem contar com esses jogadores mais este ano. Haja milhão de euros, hein? Haja milhão. É que você não viu nada, viu? Lá na Arábia estamos jorrando os dutos de dinheiro. Emílio, e o que temos do Porto, hein? O Porto, aquela expulsão do Sérgio Conceição na decisão da taça contra o Benfica, ele valeu uma multa de 12.444 euros, suspensão por 4 jogos, já cumpriu 2, tem mais 2 por cumprir, e o Pepe, naquela expulsão, também na decisão da Supertaça, pegou 2 jogos de suspensão e multa de 2.550 euros. Já o João Moutinho, 36 anos, terminou o contrato de 5 anos com o Wolverhampton, tem passe na mão, estava em vias de ir para o Braga, mas acabou acertando com o Porto, por influência do Pinto da Costa. Ele que esteve no Porto de 2010 a 2013, quando foi contratado junto ao Sport por 11 milhões de euros, depois vendido ao Mônaco por 25 milhões, está de volta para decepção do Sérgio Conceição, que está bravinho. Por quê? Porque o Otávio foi vendido para o Al Nassr, 60 milhões de euros, que era a cláusula, 20 milhões no cash e 40 parcelados em 2 parcelas. E aí o Sérgio Conceição, olha só como é a arrogância dele. Ele disse que está revoltado porque ele disse que concordaria com a venda desde que fosse pelo valor da cláusula rescisória. E foi. Mas ele não concorda que o valor seja parcelado. Quem é ele para saber se pode ou não ser parcelado? E também disse que não foi indicação dele a contratação do João Moutinho. Continua com a petulância e arrogância de sempre. Outro jogador contratado pelo Porto foi o Alan Varela, meio-campista de 22 anos do Boca, assinou por 5 temporadas, 8 milhões e mais 3 possíveis metas alcançadas, e o Boca fica com 20% numa possível venda. Olha, eu fico imaginando, Emílio e Lourenço, o Pinto da Costa pegando no celular, ligando para o Sérgio Conceição
e perguntando para ele o que ele acha da venda, se deve ser feita, como deve ser feita, em quantas parcelas. Ô, Sérgio Conceição, muita vai arrogância. dar meia hora, vai, meu. Olha, sinceramente, o que esse cara pensa que ele é, hein? Eu não sei como é que o Pinto da Costa ainda tolera esse figurinha, um cara arrogante, que é um treinador nota 6,5, sabe? Ah, faça-me um favor. Cada notícia, viu, Emílio, que eu vou te falar uma coisa, viu? E o que você tem aí do Vitória do Guimarães? O Guimarães venceu na estreia o Estrela da Amadora por 1-0, mas o técnico Moreno Teixeira não aguentou a pressão por causa da eliminação da Liga Conferência, entregou o cargo. Último jogo, quem o fez foi o João Aroso, interino, que foi trazido pelo Moreno Teixeira, e aí o Guimarães contratou o Paulo Turra, só que o João Aroso ele tem o nível 4 Pro da UEFA, que é exigido para que um técnico possa atuar no banco, né? E ser inscrito na súmula como tal. Só que o Paulo Turra não tem. E aí todo mundo pensava que o Guimarães iria mantê-lo no papel como técnico e o Turra exercendo a função interinamente, entre aspas. Mas ao final do jogo, que o Guimarães venceu essa semana, ele entregou o cargo e falou: também dedico essa vitória ao Moreno e não vou continuar. Mas ele fez isso de propósito para se valorizar, porque ele sabe que o Guimarães quer que ele continue, porque ele tem o nível 4 da UEFA que o Paulo Turra não tem. Aliás, o Paulo Turra que ficou aqui no Santos, acho que umas 3 partidas, né? Pelo amor de Deus. Né? Empresário bom, hein? O Emílio, portugueses E pelo padrinho, mundo... e padrinho bom também, né, Lourenço? O Filipão. É verdade, verdade. Filipão. Bons aí, contatos. Emílio, você tem notícias aí também do Renato Sanches, né? Isso, ele foi emprestado pelo PSG a Roma até o final da temporada, 15 milhões, 1 milhão de empréstimo, 15 milhões é o preço do passe ao final do vínculo, no final da temporada. A cláusula só se tornará obrigatória de compra caso ele faça pelo menos 60% dos jogos da Roma nessa temporada. Barato o preço do passe dele, hein? Porque também tem muitas contusões, né, Lourenço? Nossa, ele prometia tanto, né? E é um cara jovem. Eu acho que ele saiu cedo do Benfica e isso acabou queimando um pouco a carreira dele. E é um belo jogador, viu? Outro foi o João Félix, o mesmo perfil. Vamos ver, né? Os jogadores saindo muito jovens. Como Aliás, essa semana saiu uma notícia na mídia que o João Félix pode rescindir unilateralmente com o Atlético de Madrid. O sindicato dos jogadores já está envolvido nisso, porque ele alega estar sendo coagido emocionalmente. E isso é provado pelas palavras do Simeone, a forma como ele está sendo tratado, treinando à parte. Ontem ele ficou no jogo, no banco, e não jogou. Aí perguntaram para o Simeone se ele iria atuar, continuar no time. Ele falou: não, perguntem lá para ele, já que faz tempo que ele não dá entrevista, perguntem lá para ele. Ou seja, mais uma prova de que ele está sendo chantageado emocionalmente. Isso pode realmente fazer com que o Atlético perca. Hoje em dia é um mimimi incrível, né? Só que é o seguinte... Esse é outro que é um arrogante. Ele é o Sérgio Conceição do Atlético de Madrid. Petulante, arrogante. Eu ia falar isso, Emílio. Realmente. Mas o João Félix também parece aqueles menininhos chorão que deixou cair a chupeta, né? Agora, ele deveria tratar de se acertar com o Atlético de Madrid e falar: amigo, eu não tenho espaço aqui, eu quero ir embora. E acabou. Ele já falou. Já está mais do que provado que o Simeone, além de não aproveitar, ainda fica humilhando o cara, né? Então, ele não só falou, como ele disse publicamente, que o sonho dele era jogar no Barcelona. Aí o Atlético e o Simeone estão dando troco nele. Mas o João Félix também não ajuda, né, pessoal? Também não, né? Porque ele teve no Chelsea lá também, não disse a que veio, né, meu? Pois é. Cada um constrói o seu caminho, né? O Emílio, vamos agora de Liga, que a Liga já
já retornou. A primeira jornada, Nelson, foi concluída segunda-feira. O Moreirense recebeu o Porto e o Porto ganhou de virada 2-1. E um pouco mais tarde, o Boa Vista recebeu o Benfica. O Benfica abriu o placar com o Di Maria, o Boa Vista empatou, o Benfica fez 2-1. Aos 10 minutos, o Mussa foi expulso por uma entrada violenta. O Benfica conseguiu... Aí, o que aconteceu? Aí o Schmidt tirou o Di Maria, que saiu revoltado. Aliás, só para abrir um aspas aí, no jogo de ontem, o Samuel jogou no gol porque o Schmidt, depois dessa partida que o Benfica perdeu no final, nos acréscimos, 2 gols do Boa Vista, o Boa Vista venceu, uma falha do goleiro Vlaco Dimos, e aí essa é a minha primeira nota de pesar para o Schmidt, que publicamente teceu críticas ao Vlaco Dimos. Eu acho que o treinador, por mais que o seu atleta erre, ele tem sempre que contemporizar, falar isso em particular, não em público. E o Vlaco Dimos ontem soube que é para o banco e bateu boca com ele. Poxa, o senhor, em vez de ajudar, ainda vem publicamente me criticar. Aí ele simplesmente sacou o Vlaco Dimos da equipe, nem no banco ficou, e eu acho que dificilmente o Vlaco Dimos volte embora. Eu ainda coloco o Vlaco Dimos como um grande goleiro. Aí o Benfica perdeu nesse jogo no final por 3-2 para o Boa Vista. Ô, louco, hein? Que vitória do Boa Vista, gerando uma crise logo de cara. Olha, Emílio, o Di Maria saiu triste, bravo, e olha que o Benfica resistiu até os 93 minutos. E aí tomou 2 gols. E eu concordo com você. Eu considero o Vlaco Dimos um belo de um goleiro. E ele é grego, né, Emílio? Eu acho ele um injustiçado no Benfica. Todo técnico passava, relegava ele a segundo plano, o Jesus, os outros. Mas dos goleiros que estiveram lá, exceção feita aquele que foi para o Atlético de Madrid, ele é o melhor goleiro que já passou pelo Benfica, injustiçado, ao meu ver, por todos que lá passaram. Sim, eu concordo com você. Ele é um belo de um goleiro e essas coisas acontecem, né? O goleiro falhou, tudo bem, mas às vezes o goleiro tem muito crédito, né? Mas, olha, primeira rodada, quem diria, hein? O grande favorito, o Benfica, já leva uma traulitada lá no norte para o Boa Vista, perdeu por 3-2. Segunda jornada começou na sexta, né, Emílio? Isso, o Casapia recebeu o Sporting. O Sporting ganhou com um gol polêmico e irregular. O primeiro gol do Sporting foi validado, o gol do Paulinho. E aí o VAR, meu Deus do céu, se o Camões estivesse aqui a falar, para que serve esse VAR? O VAR traçou as linhas e viu que o ombro do Paulinho estava atrás do ombro do zagueiro. Só que o VAR não olhou o pé do Paulinho que estava à frente. Mas, Emílio, eu não sei bem qual é a regra, entendeu? Eu não sei bem o que é, se é a ponta da unha, se é o cabelo, se é o ombro, não sei. Pés, ombro, peito vale, cabeça vale, mão não. O ombro do Paulinho estava atrás do zagueiro, mas o pé do Paulinho estava esticado à frente, então é impedido. Sim. Bom, aí o Sporting ganhou. Ganhou por 2-1, fez 2-0, o Casapia descontou, mas gerou uma polêmica, foi para a comissão de arbitragem, o VAR reconheceu o erro, mas o Sport ganhou e não tem o que fazer. Ontem tivemos mais 3 jogos, o Guimarães ganhou do Gil Vicente, o Chaves perdeu para o Braga e o Benfica bateu a Estrela da Amadora por 2-0. E hoje? Hoje teremos Estoril e Rio Ave, Porto e Farense, Vizela e Aroca. A jornada termina amanhã com o Famalicão recebendo o Moreirense. Você falou do Portimonense que perdeu em casa do Boa Vista, Emílio? Não está aqui, Emílio. É verdade, não falei. O Boa Vista está dando uma arrancada rumo ao título e você fica boicotando aí o Boa Vista. A Boa Vista goleou 4-1 Portimonense lá em Portimão. Olha aí. É verdade. Olha aí. Olha o Boa Vista, então, liderando o campeonato. É isso, Emílio? O Petit. Aliás, o Petit, nesse jogo contra o Benfica, domingo, na segunda-feira, era a 18ª partida que ele enfrentava o Benfica como técnico e foi a primeira vitória dele. Eita, olha aí o Petit, hein, que está sempre ali no Boa Vista, né? Bom, muito bem, né, Emílio? Vamos acompanhando, já falamos também nas notícias que Portugal está começando sua
sua jornada lá no Mundial de Atletismo. Semana que vem a gente acompanha e vamos esperar que tenhamos bons resultados para Portugal. Mais alguma coisa aí, Emílio? Da minha parte era só. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com mais detalhes do futebol português. Só passando aqui a classificação rapidamente, o Boa Vista em primeiro com 6 pontos, o Sporting também está com 6, Guimarães com 6, Famalicão com 3, o Braga com 3, Arouca, Benfica, Casa Pia, Porto, Gil Vicente, Rio Ave, todo mundo com 3. E com 0 nós temos o Estoril, Vizela, Chaves, Portimonense, Moreirense, Farense e o Estrela da Amadora. Na segunda liga... Fala, Isso, pode falar. É sobre a segunda liga mesmo. O Acadêmico de Viseu, essa semana, a SAD do Acadêmico de Viseu comprou um belíssimo prédio para alojar os atletas sub-18, sub-17, sub-20. Tem 45 atletas alojados lá, um belíssimo prédio, investimento para o futuro do Acadêmico de Viseu. É isso aí, o Acadêmico de Viseu que empatou as 2 partidas aí no começo do campeonato. Ontem empatou mais uma, só que dessa vez foi fora de casa contra o Tondela, 2-2. E na classificação geral, quem está liderando a segunda liga é o Oliveirense, né, que está com 6 pontos. O Aves também com 6 pontos e o Leiria com 4 pontos. São os que lideram o campeonato nesse momento. E lá embaixo, só para complementar, Emílio, o Feirense, o Torreense e o Leixões, os 3 com 0 pontos. E o Belenenses também, né? O Belenenses também está com 0, o Nacional está com 0, mas eles todos jogam hoje ainda, né? Aliás, a TV japonesa está transmitindo a segunda divisão portuguesa e contente com a liderança do Oliveirense, onde atua o veterano de 55 anos, Kazu. Que coisa, hein? O interminável Kazu. E o Leiria, hein? Que beleza, hein? Tá ali na frente, subiu esse o estádio ontem, Nelson. Eu fico imaginando a alegria do pessoal de Leiria. Mas é isso. Bom, então é isso, né, Emílio? É isso, ó. Por hoje só. Até semana. Se Deus quiser, um abraço para vocês. Bom final de semana. É isso aí, Emílio. Um grande abraço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lusa do Canindé, né? São 103 anos de Lusa e a Lusa continua ganhando na Copa Paulista, mas o pessoal tá reclamando do futebolzinho da Portuguesa, hein, Nelson? O pessoal ficou meio que mal acostumado, né? Começou o campeonato, essa Copa Paulista, metendo 4-0 no Santo André, depois 3-0 no São Bernardo, era só goleada, e depois mais 3 no São... Não, 3 no São Bernardo, como eu já falei. Mas é o seguinte, né? O importante é o desempenho do time. É lógico que a gente queria que a Portuguesa metesse goleada todo o jogo. Mas o detalhe é que do outro lado do campo tem um time também. Nós já estamos vendo o gol aí do Krigo, aliás, um golaço do Krigo de cabeça, artilheiro do campeonato, um belíssimo gol do Krigo, hein? Mas foi meio que só isso, né, Lourenço? Porque não aconteceu mais nada, tanto do lado do São Bernardo como do lado da Portuguesa. A Portuguesa teve dificuldades em armar
jogadas, né? Então, você acha que a Portuguesa recua? Tipo assim, nós estamos liderando o campeonato, tá tranquilo, fizemos gol no começo, para que a gente vai forçar muito? Vamos tocando bola, jogando. E isso irrita um pouco o torcedor, né, Nelson? não, eu acho o seguinte, viu, Lourenço? Como eu falei, a gente tem que entender que do outro lado tem um time. E qual era a situação do São Bernardo, vendo esse jogo em particular aí? Esse foi o lance mais perigoso aí contra a Portuguesa. A verdade é a seguinte: o São Bernardo ontem ele estava jogando a vida no campeonato, porque era a última chance de ainda tentar uma terceira vaga. Para quem não lembra, o São Bernardo, no começo do campeonato, estava liderando a competição. Mas o que acontece? Ontem foi a última chance do São Bernardo. Eles não tinham outra opção. Ou ganhava. E eu vou te falar, fiquei surpreso com o trabalho que o São Bernardo deu. Eu esperava um jogo fácil, principalmente com o primeiro gol da Portuguesa, que eu nem consegui ver, cheguei lá, já estava 1-0. Mas o São Bernardo deu muito trabalho, muita correria, molecada jovem aí, né? E realmente deu trabalho o São Bernardo até o fim do jogo. O goleiro, mais uma vez, o Rafael, bem no jogo, muito atento, muito bem no jogo. Quando foi chamado a intervir, esteve bem. E a Portuguesa, o Lourenço, o Leandro Zago, o que acontece? A Portuguesa está vindo bem desde o começo do campeonato. Então, ela pode se dar ao luxo de fazer testes e fazer experiências. Essa que é a verdade. Então, ele tira o Luiz Gustavo para tentar dar uma chance para o Hudson, que, como ele falou, mesmo ontem na coletiva, não sei se você teve a oportunidade de ver a coletiva dele, ele falou que o Hudson estava merecendo e que o Luiz Gustavo tinha caído de produção. Então, ele deu uma oportunidade para o Hudson começar jogando, né? Outra coisa que ele devia ficar, né, nos bastidores, né, ficar criticando o jogador. Ele poderia simplesmente falar que está dando uma chance para o Hudson, que está vindo bem nos treinos, ponto final. Não é ficar criticando outro jogador. Dá rodagem para o Hudson, né? Eu acho que nós estamos com um pouco de azar aí, ó. Aliás, o cruzamento foi do Hudson aí, do gol do Krieger, né? Exatamente. Nós temos tido um pouco de azar com relação às contusões, né, Lourenço? Tem uma contusão do Tomazella, que aliás fez aniversário essa semana. Tivemos o Fernando Henrique, outro belo goleiro, contundiu também. E agora o Paraíso, né? Sem falar no Luiz Felipe, né? Que parece também se contundiu. Então, nós estamos tendo alguns problemas de contusões. E isso é muito importante. Então, você tem que fazer experiências. Ontem estreou o tal do Serginho, estreou bem, gostei dele. Apesar de que eu não gosto de jogador, que é muito assim também, é o Paraíso. Jogador que fica dando tapinha nas coxas, reclamando do parceiro, né? O jogador de futebol profissional, geralmente é uma regra, você pode notar, tem que ter ética. Não fica criticando o outro, porque daqui a amanhã você pode errar e ninguém vai poder te criticar também, né? Então, esse negócio de ficar dando tapinha nas coxas, né? Reclamando, esticando o dedo, eu não gosto desse tipo de coisa, mesmo porque o Serginho, ele veio do Maringá, né? Ele não veio aí do Real Madrid. Então, vamos devagar com o Andorra, né? Vamos respeitar o colega, coisa que ele não fez ontem com o Hudson, né? Ele recebeu uma bola que ele até poderia ter corrido atrás, ele simplesmente não foi e ficou passando pito no Hudson. Então, mas ele foi bem, não vou aqui criticar. O cara chegou, já está criticando. Ele jogou bem, é uma alternativa interessante, principalmente com a lesão do Paraíso, né? Então, é uma alternativa interessante. A gente espera que até o final dessa fase, alguns jogadores possam voltar. O Tomazella acho que não é o caso, né? Mas o Fernando Henrique é uma opção e o Paraíso também.
Ontem quem voltou foi o Pedro Bortoluso, né, Nelson? O Pedro Bortoluso, que, curiosamente, aí ele deu um azar desgraçado, que ele chegou no primeiro jogo e já se machucou. O Botafogo, né, Ribeirão, né? E sinceramente deu um belo de um prejuízo para a Portuguesa, que está pagando os salários dele desde essa época, né? A gente já teve vários problemas aí com jogadores lesionados que foram para a justiça processar a Portuguesa. O Bortoluso entrou, não acrescentou nada, sinceramente. O jogo também não foi bom para ele, mas a Portuguesa... Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Esse pessoal que fica reclamando, porque tem o torcedor da Portuguesa é chato, hein? Assim, uma boa parte. O torcedor chato, sabe, meu? Sabe? É complicado. A gente tem que entender que do outro lado tem um time. Os times de várzea do ABC. Time de várzea do ABC? Como assim? A Portuguesa Santista foi jogar com o Santo André lá, apanhou, perdeu 1-0. Fora, eu vi os lances do jogo. Não, fora os lances do jogo, Lourenço. O Santo André já tinha dado um trabalho danado para a Portuguesa. O Santo André não é aquela baba do primeiro jogo, que foi 4-0. É outro time. Ganhou da Portuguesa Santista, ficou barato para a Santista 1-0, entendeu? E essa vitória do Santo André foi excelente para a Portuguesa. E a chave da Portuguesa está tão complicada, mas tão complicada, que a Portuguesa Santista, que até outro dia estava muito bem na tabela, apesar de estar com 14 pontos ou 15 pontos... 15 pontos, Nelson. Apesar de estar com 15 pontos, ainda não tem sua vaga garantida. Tá bom? O São José ultrapassou a Santista, está com 17 Exatamente. já. O São José ontem jogou com o São Caetano, que cá entre nós está com um time bem fraquinho mesmo, 2-0. E o São José é um time muito bem arrumado. Vem de várias vitórias, acho que são 5 vitórias seguidas, né? Teve um empate com a Portuguesa, mas é um time chato, é um time bem organizado. Mas esse time do São José, Lourenço, tem uns malas que a Portuguesa mandou embora e foram para lá. Tá certo? O Serafim fez um gol ontem, foi dispensado da Portuguesa, jogador nota 5,5, está lá no São José. Então, quer dizer, o pessoal reclama muito, mas olha, tem dos 18 times que tem nesse campeonato, né, Lourenço? Dos 18 que tem aí, tem 17 morrendo de inveja da Portuguesa, tá? Porque são 20 pontos, são 8 vitórias, 2 empates, apenas 1 gol sofrido. Então, olha, pelo amor de Deus, não dá para reclamar. Poderia ser melhor? É lógico que poderia ser melhor. É lógico. Mas, e outra coisa, o campeonato vai seguindo para o final, como é que é? A hora de ver quem tem garrafa vazia para vender. Então, os clubes começam a brigar muito pelas suas posições. O 15, que fica todo mundo aí rasgando seda. Português empatou com o São José, não é mais líder, porque o 15 vai jogar com o Juventus. Jogou com o Juventus e empatou 0-0, lá em Piracicaba. E aí o goleiro pegou um pênalti do 15 de Piracicaba, certo? Então, senão era 1-0 para o Juventus. Então, o 15, aliás, que não tomou gol nesse campeonato, hein, Lourenço? Só para lembrar. O 15 não tomou gol, nem de pênalti. O cara segurou o pênalti e o Juventus, que seria uma vitória muito importante, que o Juventus vem crescendo no campeonato, não conseguiu fazer os 3 pontos lá em Piracicaba. A melhor defesa. Você falou do 15, o 15 tem a melhor defesa, porque não tomou gol, e a Portuguesa, a segunda melhor, que só tomou aquele gol do São José, lá no primeiro turno, lá em São José, né? Agora vamos olhar para o cenário, Lourenço. Qual é o cenário? O cenário é que a Portuguesa ela deve ficar em primeiro ou no máximo em segundo na tabela geral. Sendo assim, ela vai pegar o último classificado ou o penúltimo, que seriam os 2 terceiros colocados, né? Então, neste momento, quem se apresenta assim como melhor terceiro colocado é a Portuguesa Santista, e seguida do Juventus, né, que está numa briga feroz aí com o Oeste. Acho que vai ter um jogo direto aí, Juventus e Oeste.
e com o Noroeste de triste memória aqui, que o Noroeste é um time meio urubu da Portuguesa, né? Então, a Portuguesa deve enfrentar ou o Noroeste, ou o Grêmio Prudente, ou o Juventus, ou o Oeste, ou ainda a Portuguesa Santista, certo? Então, pode ser... A Portuguesa... Não, é que a Portuguesa Santista, Nelson, pela pontuação, é bem complicado de pegar a Portuguesa, porque eles estão na classificação geral em 4º lugar, né? Então, Sim, mas teria que acontecer um monte de eles perderem os 2 jogos, né, que eles têm, inclusive um é contra a Portuguesa no próximo sábado, lá no Urico Mursa, né? E às 3 da tarde, se eu não me engano, deve ser o jogo da TV Cultura. Não, eu digo o seguinte, Lourenço, não sei bem qual é a regra, agora você está dizendo que a Portuguesa Santista... É primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, e assim a Independente se classificou em primeiro, segundo ou terceiro, é isso? Exatamente. É na classificação geral. No geral, entendi. A Portuguesa é primeiro colocado, o 15 está em segundo, São José em terceiro... Então... A Santista em quarto, Mirassol em quinto. A Portuguesa não pegaria a Santista, né? Ela pegaria hoje, não sei quem está em oitavo aí. Juventus. Juventus, é um jogo chato, porque o Juventus vem crescendo. Chato pra caramba. Juventus vem crescendo depois de um começo ruim. O Juventus vem de 5 jogos sem perder. 2 empates e 3 vitórias. Então, o Juventus vem crescendo na competição, né? Então, hoje o Juventus jogou e ganhou, né? Vamos ver, o Juventus jogou hoje, jogou essa semana, ganhou do Primavera ontem, lá em Indaiatuba. Certo? Então, o Juventus vem crescendo, jogo muito chato, já que o Juventus vem crescendo e a Portuguesa caiu um pouquinho aí de qualidade, né? Agora, espero que o Zago, que não é trouxa, estou gostando muito do Zago, ele deve estar observando e vendo as alternativas que ele tem e com quem que ele pode contar, né? Então, é aquela velha história, né? O jogo é jogado e o lambari é pescado, por isso que é importante o Português estar lá na frente para decidir os jogos no Canindé, né? Mas se pegar, por exemplo, o Juventus já é um jogo chato, né? Hoje o Oeste vai jogar, pode ultrapassar o Juventus, certo? Então o Oeste também está na briga, o Oeste que vem se recuperando também. Então o campeonato vai seguindo, o campeonato vai começando a ficar apertado, não tem, sabe? Começa a briga de foice no escuro. Então, a Portuguesa e o 15 são os únicos times que podem, assim, falar, estou tranquilo. Essa é a verdade. E o São José agora, né? Praticamente garantiu a vaga. E a Portuguesa já garantiu a vaga, diga-se de passagem. Então, esse desgaste que esses times estão tendo nessa reta final do campeonato, dessa reta final desta primeira fase, a Portuguesa não está tendo. E isso é muito importante. Então, o Zago é um treinador muito observador, ele está dando chance para jogadores. Ontem ele botou 2 jogadores novos no time, né? Ele botou no meio do campo, ele colocou 2 jogadores que não vinham jogando. E a Portuguesa não foi mal, não foi bem, mas também não foi mal. Esteve sob controle do jogo o tempo todo. Na verdade, o São Bernardo teve 2 grandes chances, uma excelente chance, uma ali na pequena área que o jogador furou e tal, outra com uma bela defesa do Rafael, mas a Portuguesa esteve no domínio do jogo o tempo todo. Então, diga-se de passagem, teve um lance, Lourenço, eu não sei se você viu aí, eu estava lá no estádio, mas aquele lance do Krigor, quando ele passou pelo goleiro, para mim aquilo é pênalti, é falta, né, porque foi fora da área, e o goleiro deveria ter sido expulso. Foi na bola. Já tinha passado pelo goleiro. E ele caiu, quer dizer, a vantagem... Sabe quem era o goleiro, Nelson? Você reconheceu o goleiro? O David Becker,
que jogou na Portuguesa no final do Jogou na Campeonato Portuguesa. Paulista da A2 contra o São Bento lá em Sorocaba. Fez um grande jogo lá. sim. Sim. Ele era o goleiro do ontem lá do São Bernardo. E para mim ali era lance para expulsão e a Portuguesa teria uma chance de ter feito o gol ali, né? Aliás, acho que a única jogada além do gol, a única jogada boa da Portuguesa foi esse lance aí já no final do jogo, né? Mas o São Bernardo deu trabalho e a Portuguesa mostrou a resiliência. Pô, você está comemorando 1-0 contra o São Bernardo no Canindé? Não é para comemorar, mas é para ficar feliz que a Portuguesa mostrou que tem resiliência, que sabe se defender. A prova é que os números estão aí, né? Então, eu não sou desses que estão assim, a Portuguesa, o mata-mata, primeiro jogo vai cair fora. Olha, tudo pode acontecer, mas não é isso que indica o que a gente está vendo dentro do campo e o que está vendo na classificação. Portuguesa, há duas rodadas, assim, ó, já estou classificada, os outros times devem estar morrendo de inveja da situação da Portuguesa. Essa é a verdade. A Portuguesa pode, com tranquilidade, fazer jogadas ensaiadas, preparar o time para o mata-mata. O mata-mata. Exatamente. É isso aí, bom, então, só relembrando, o próximo jogo da Portuguesa é no sábado lá em Santos contra Santista, às 15h. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Mandando um beijinho para o Felipe, fazendo 5 anos, ele que é meu primo. Então, um grande abraço para ele e também para o pai dele, o Leonardo, a Simone Pânia, enfim, todo mundo comemorando essa semana os 5 anos do Felipe. E você também que faz aniversário esta semana, sinta-se homenageado pelo Navegar é Preciso. E vamos deixando um abraço aqui para todo mundo que se ligou com a gente nesta edição do Navegar é Preciso. O Alberto Miranda, Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeiro, o Arthur Cabreira, a Carolzinha Marques, o Eduardo Teixeira, a Gasparina Oliveira, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto Fernandes, a Vitalina Costa, a minha esposa Grace, a Dona Fátima, a Mariane, a Tia Helena, a Tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, a Dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lílio, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, a Fernando e o Neto, o Orlando, a Rose e a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel e a Lisa, todo mundo sempre ligado com a gente aqui no Navegar é Preciso, Nelson. É isso aí, vamos deixando um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e também com a equipe do Navegar, o Lourenço, eu e o Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Você pode ver este e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá pelo programa Navegar é Preciso. Um bom domingo a todos, um grande abraço e tchau! Tchau! Luzanetti. Luzanetti.